Olá, pessoal! Enfim, chegamos ao último módulo deste curso, Corresponsabilidades da Família nas Altas Habilidades Superdotação. E para darmos início, vamos conhecer alguns conceitos sobre o termo família. Segundo alguns estudiosos da área, família é o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco ou laços afetivos, que vivem na mesma casa, formando um lar. Seu papel está relacionado com a socialização dos indivíduos e, nesse processo, são transmitidos valores morais e sociais, bem como as tradições, os costumes e os conhecimentos passados através de gerações. Pela legislação, espera-se que o ambiente familiar seja um lugar de afeto, cuidado, segurança, conforto e bem-estar, proporcionando o respeito, a dignidade de cada um de seus membros. Num primeiro momento, pode parecer estranho dizer que existem vários tipos de família. No entanto, não estamos falando que cada família é uma, considerando suas tradições e manias, mas sim sobre a estrutura familiar em si, ou seja, sobre como ela é composta. Sendo assim, não se pode afirmar que há um conceito pronto e acabado sobre família. Ao falar em superdotação, é sabido que pais afetuosos e preparados podem aumentar a probabilidade de seus filhos desenvolver habilidades e, no futuro, contribuir para o desenvolvimento da humanidade e ainda ter qualidade de vida satisfatória. Pesquisas realizadas por renomados autores da área, como por exemplo Benjamin Bloom, apontaram que os pais que têm maiores chances de influenciar positivamente no desenvolvimento da inteligência e do potencial de seus filhos são os que combinam apoio e altas expectativas para o desempenho deles, encorajam nos seus esforços para aprender novas habilidades, providenciam recursos e oportunidades de aprendizagem além das de fornecidas pelo ambiente escolar. E ainda estimulam a se engajarem na área de interesse o mais cedo possível. Os seres humanos nascem com enorme potencial. No entanto, o estudo de Bloom confirma que o desempenho superior aparece depois que as crianças são estimuladas e encorajadas pelos pais. A família, portanto, deve estimular, mas não criar expectativas muito altas em relação a esta criança. Por isso, é de suma importância que os pais recebam orientações de como devem participar efetivamente no desenvolvimento do talento de seu filho. Percebe-se, então, que as famílias têm evoluído com o passar dos anos e, com isso, encontramos diferentes tipos de família que existem na sociedade atual. Vamos ver algumas delas? Então, vamos lá. Uma delas é a família nuclear, que se configura no modelo tradicional, formada pelo pai, pela mãe e pelos filhos, e em muitas situações com os avós. A família monoparental se caracteriza pela existência da figura de um dos genitores, a mãe ou o pai, com os filhos, sendo esse tipo familiar muito comum em nossa realidade atual. Outro tipo de família é a reconstituída, formada por um novo matrimônio. Enfim, temos a família homoafetiva, que se caracteriza pela união de pessoas do mesmo sexo, que se baseia no afeto, no amor, respeito e comunhão de vida. Agora que já vimos alguns tipos de família, vamos falar sobre as gerações e suas características, pois este assunto impacta diretamente no reconhecimento e na valorização dos talentos existentes entre os membros familiares. A primeira delas é a geração chamada veteranos, que hoje tem aproximadamente 80 anos de idade. Essa geração tem como lema a tradição. As pessoas desta geração geralmente apresentam comportamentos rígidos por causa das dificuldades que viveram. Em seguida, temos a geração conhecida por Baby Boomers. São as pessoas com aproximadamente 60 a 80 anos, considerados leais, comprometidos, competitivos e contestadores. Continuando,
temos a geração X, com aproximadamente 40 a 60 anos. São independentes e valorizam a estabilidade, portanto, não são resistentes a mudanças. Em contrapartida, a geração X, temos a geração Y, com aproximadamente 25 a 40 anos. São autônomos, têm múltiplas carreiras e são conhecidos pelo potencial inovador. Acreditam no trabalho em equipe, são informais e imediatistas. Apresentam alta capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco. A geração Z, com aproximadamente 10 a 25 anos, são os da era da informação, pois são considerados em grande parte os influenciadores digitais. São pessoas realistas, competitivas e independentes. Sentem necessidade de expor suas opiniões, se arriscam e valorizam ações criativas. Enfim, a geração alfa, com até 9 anos de idade, são aqueles que agem com espontaneidade e autonomia, com grande poder de adaptação, acelerado, interagem com a tecnologia desde o nascimento. Percebe-se pelas gerações descritas que é na geração Z e alfa que podem concentrar grande parte de estudantes com probabilidade de apresentar altas habilidades de superdotação. Considerando a diversidade de perfis diferentes existentes dentro de uma mesma família, o verdadeiro desafio dos integrantes é compreender que cada geração possui características próprias e uma maneira particular de aprender e de lidar com desafios. Essas diferenças devem ser respeitadas para que não haja conflitos entre gerações, dificultando assim a percepção dos indicadores de altas habilidades de superdotação. A seguir, vamos compreender quais são os estilos parentais e como eles podem influenciar no desenvolvimento dos estudantes autohabilidosos. Primeiro estilo, são os pais autoritários, aqueles que agem com rigidez, punição, autoritarismo e que respondem aos filhos, porque sim, sem nenhuma explicação. Seus filhos podem apresentar problemas emocionais, como baixa autoestima, além de comportamento passivo, no entanto, são obedientes. Segundo estilo, pais negligentes. São aqueles que ficam distantes, ausentes e desinteressados. A consequência disso são filhos que podem apresentar comportamento imparcial, baixas competências sociais, emocionais e cognitivas, além de uma desordem de conduta. Terceiro estilo, pais permissivos, os que agem com excesso de afeto, cujas regras são confusas. Seus filhos apresentam autoestima alta, porém baixa empatia. São considerados exigentes, com possibilidade de desenvolverem problemas de comportamento. Agora, vocês querem saber qual é o tipo de pais que mais reconhecem e valorizam filhos e filhas que apresentam comportamentos de superdotação? É o quarto estilo, pais participativos. São aqueles que agem com flexibilidade, assertividade e dão suporte sempre que necessário. Seus filhos podem se apresentar como líderes, socialmente responsáveis, criativos, curiosos, competentes. Concluindo nosso assunto, é importante destacar que o ambiente familiar deve ser um local onde exista harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário à resolução de conflitos familiares. Para a melhoria deste ambiente, há de se levar em consideração as relações de confiança, segurança, conforto e o bem-estar dos membros familiares. Agora é com vocês! Faça a leitura do capítulo 1 no livro Altas Habilidades, Superdotação, Encorajando Potenciais, para complementar seu entendimento desta temática e resolver uma atividade avaliativa discursiva, apontando de que forma professores e pais podem contribuir com o desenvolvimento do potencial dos estudantes com altas habilidades. Aproveito para agradecer sua participação e desejo sucesso na caminhada de identificação e potencialização dos estudantes que passarem por vocês. Muito obrigada, um grande abraço a todos.